Ninja! Nós vamos usar as velas da NGK para essa explicação sobre os códigos. A NGK é uma das marcas mais conhecidas aqui no Brasil de velas. A gente tem NGK, tem Bosch, tem entre outras. Vamos focar na NGK por ser mais conhecida e nós vamos falar sobre esses códigos aqui. Hoje nós vamos decifrar cada um deles para você saber o que cada um desses significa. Existem duas sequências de códigos diferentes na NGK. Nós vamos separar em dois grupos. O primeiro grupo são velas que começam com os caracteres A, B, C, D, E e assim vai. E o outro grupo de códigos vão ser as velas que começam com os caracteres I, P e Z. Eles acabam tendo sequências diferentes. Vamos decifrar essa vela aqui. Então eu vou colocar na tela todos esses códigos. BKR 6E11, tá? Vou colocar aqui na tela e nós vamos decifrar cada parte desse código. Começando com a letra B, eu vou colocar aqui uma tabelinha do lado. Nesse grupo de códigos, essa primeira letra aqui pode ter um ou dois caracteres, como vocês podem ver. A, B, C, D, E, G, J, A, B, B, C, BK e etc. Ela vai mostrar pra gente qual é o diâmetro da rosca, ou seja, esse diâmetro aqui que vai rosqueado no cabeçote e a medida do hexágono, ou seja, qual a chave que vai encaixar nesse hexágono aqui. Como a gente pode ver, nessa primeira categoria, antes do R, ele tem os dois caracteres, B e K. Ou seja, olhando na tabela aqui, o BK, ele quer dizer que tem 14 milímetros de diâmetro, aqui a rosca, que vai rosqueado no cabeçote, e vai ser usado uma chave de 16 milímetros. É aí que você descobre qual o soquete da chave que você vai retirar a sua vela. Olha no exemplo, podemos ter 14 milímetros com 20 milímetros de hexágono, podemos ter rosca de 10 milímetros com 16 e assim por diante. Então, essa primeira categoria aqui de caracteres vai ser essas duas medidas. Dando sequência, nós temos uma segunda letra aqui. No caso aqui, só temos a letra R. Podemos ter novamente uma ou duas letras nessa categoria. Após esse primeiro grupo, nós vamos ter o segundo grupo. No caso aqui, a gente só tem o caractere R. Essa segunda sequência de caractere é a característica de construção da vela, ou seja, ela vai dar algumas características que a vela tem. Nesse caso aqui, quer dizer que a vela é resistiva, ou seja, ela tem uma resistência interna. Essa resistência, ela ajuda a não ter tanta interferência no AM/FM, no sistema de módulo de ABS e assim por diante. Então essa segunda categoria de caractere é a característica de construção. Na sequência, nós vamos ter um número, tá? Esse número ele é muito importante. Ele indica o grau térmico da vela. O grau térmico é a capacidade da ponta da vela de trocar calor. O que acontece? Na hora da explosão, a câmara de combustão ela fica extremamente quente. Esse grau térmico vai indicar o quanto a ponta da vela vai ter a facilidade de trocar calor. Ou seja, existem velas chamadas velas quentes e as velas frias. A vela quente, ela troca calor com menos facilidade. A vela fria, ela troca calor com mais facilidade. Facilidade quer dizer velocidade. Ou seja, as velas mais quentes, ela absorve calor e demora mais para diminuir esse calor da ponta da vela. E a vela mais fria, quando ela absorve esse calor, ela demora menos, ou seja, ela dissipa esse calor mais rápido. Como nós vamos saber? Aí que mora uma pegadinha. A NGK, na numeração, que muita gente confunde, nesse grau, as velas mais quentes, elas têm os números menores. E quanto mais o número aumenta, mais fria é a vela. No caso da Bosch, é ao contrário. Então, quanto maior o número, ela é a vela mais quente, e quanto menor o número, ela é uma vela mais fria. E muita gente confunde isso nas duas marcas, tá? Por isso, esse é o vídeo focado em NGK. Essa aqui é uma vela de grau 6.
Digamos que esse carro aqui, ele precise usar o grau 6. Digamos que a gente instale essa vela num carro que precise de grau 8, ou seja, essa aqui é uma vela mais quente do que o carro precisa. No caso, nós vamos ter um superaquecimento da vela, porque o carro ia precisar de um grau 8, ou seja, de uma vela mais fria que troque calor mais rapidamente. Se a gente colocar essa vela que é grau 6, nós vamos ter um superaquecimento da vela nesse caso. E ao contrário, se a gente colocar essa vela aqui, grau 6, num carro que precisaria de grau 4, por exemplo, nós vamos ter uma carbonização da vela. Por isso que é muito importante você seguir corretamente o grau da vela, tá? Depois eu entro mais em detalhes em outro vídeo sobre grau de vela. Bom, mas continuando sobre os códigos, o numerinho, ele vai dizer o grau da vela, lembrando, não confunda com o grau da Bosch, que eles têm classificação diferente. Rapidinho, curte o vídeo e segue o canal. Bora! Vamos dar prosseguimento para o próximo código. No caso, esse Ezinho aqui vai ser logo depois do numeral do grau térmico. Nesse caso, nós vamos ter nessa primeira sequência de código, tá? Não vamos confundir com a outra na segunda parte desse vídeo. Nesse código aqui, ele vai dizer o comprimento da rosca. Isso aqui é muito importante porque a posição que ele vai ficar para dentro da câmara de combustão. Se você colocar uma muito comprida, digamos, exagerar, pode ser que a cabeça do pistão bata na vela, tá? E vice-versa, nós vamos poder ter uma má posição da vela na câmara de combustão. No caso, esse E, ela tem um comprimento de 19 milímetros de rosca. Então, esse é muito importante. Então, tem velas que tem 12, 19 e assim por diante, tá? Então, esse numeral aqui, logo depois do número, do grau, vai dizer comprimento da rosca. Existem alguns casos que a gente tem mais uma sequência de numeral. Por exemplo, nessa aqui, ó. Pode ver que ela é muito parecida, ó. BKR7, ou seja, essa aqui é grau 7, E, comprimento da rosca 19, SB. Aqui a gente tem umas características extras da vela. Isso aqui pode dizer se ela tem um eletrodo, 2 eletrodos, 3, 4 eletrodos, se ela tem o assento cônico, que ela tenha essa parte do eletrodo de platina, se a gente tem o eletrodo central de cobre e assim por diante. Então, ela mostra outras características da vela. Isso aqui é muito importante porque, dependendo do cabeçote, pode ser que a vela precise dessas características. Dando sequência, muitas velas podem não ter e algumas têm esse número no final. Esse número no final indica o gap da vela, ou seja, a distância entre os eletrodos. Isso aqui é muito importante que você siga. Existem velas, por exemplo, que você vê que tem o mesmo código, BKR6E, e não tem o numeral. Pode ser que ela tenha 09, 08 e você necessite de uma vela que tenha 1.1. Então, nesse caso, a gente tem aqui escrito 1.1. Isso aqui quer dizer o gap da vela. Você pode ver que essa aqui, ela não tem o numeral, ela tem a letra D. A letra D, ela indica alguma característica especial da vela também. Isso aqui muda muito, às vezes o desenho da vela, algum formato e etc, tá? Então, se seu carro necessitar na tabela de uma letra dessa no final, siga essa letra no final. Mas isso aqui não é tão especificado o que é cada um desses códigos. Bom, então essa primeira parte do vídeo foi referente a essas velas que começam com o código A, B, C, D, E e etc, tá? Agora vamos partir para outra categoria de códigos, outra sequência, que são as velas que começam com a letra I, Z ou P, tá bom? Então vamos começar agora. Vamos pegar como exemplo essa vela aqui. Vamos colocar o código na tela, ZFR 5J 1.1, 11 1.1, tá? Esse primeiro grupo aqui de caractere, que no caso aqui é apenas a letra Z, elas podem indicar 3 tipos de vela. A letra I indica que ela tem um eletrodo de irídio, a letra P
ela diz que tem um eletrodo de platina, e a letra Z, que no caso é essa aqui, ela indica que tem uma ponta saliente. Veja em comparação com essa vela. Ou seja, essa aqui está indicando que ela tem uma ponta saliente. Poderia ter também duas letras, por exemplo, I e Z, que no caso seria uma vela de irídio com uma ponta saliente, tá bom? Então, esse primeiro grupo de caracteres é o tipo da vela. Dando prosseguimento, nós temos uma letra aqui. É aí que vai diferenciar desse outro grupo aqui de códigos. No caso dessas velas aqui, essa segunda letra mostra todas as características de medida da vela. Ou seja, essa aqui é a vela F, que no caso indica que ela tem 14 milímetros de diâmetro, a rosca, 19 milímetros de comprimento e o sextavado de 16 milímetros. Por exemplo, se ela fosse uma letra J, ela teria 12 milímetros de espessura de rosca, 19 milímetros de comprimento e o sextavado de 18 milímetros, tá? Então, nessa sequência de códigos, todas essas medidas são indicadas pelo esse segundo caractere aqui. Dando prosseguimento, nós vamos ter a letra R, que no caso ela é tipo resistivo, como essa outra vela. Essas aqui, todas têm a letra R de resistivo, tá? Então, ZFR, como na outra vela, o R quer dizer que tem aquela resistência para não ter problema de frequência em rádios, módulos e etc. Na sequência, nós temos novamente o grau, como eu expliquei, tá? Essa aqui, no caso, é um grau 5. E essa aqui, esse outro caractere, é o tipo de construção. Então, cada letra aqui vai mostrar um desenho específico de construção. No caso, essa aqui é J, eles não especificam direito qual é a característica, mas você tem que seguir essa última letrinha aqui. E no final, nós temos o numeral 1.1, novamente indicando o gap da vela. Pode ser que uma vela tenha ZFR 5J, por exemplo, 11 e mais uma letra, A, B, C, D e assim por diante, que indica mais uma característica de construção que eles não especificam direito, mas é sempre interessante você seguir para o seu carro. Bom, basicamente essas são as características da vela colocadas nesses códigos. Lembrando, eu só falei de NGK, tá? Mas é muito importante você seguir, como eu falei, do grau, né, da vela, quanto o gap, se ela é saliente ou não, tamanho de rosca, diâmetro nem se fala, né, porque você colocar uma maior não vai entrar e menor não vai encaixar, né, o sextavado, você já vai saber qual a chave. Então, tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre os problemas da vela. Se você errar a chave, por exemplo, você pode escapar e você pode quebrar o seu isolador de cerâmica. O assentamento da vela no cabeçote também, se ele é reto, se ele é cônico, isso aí você pode acabar com o cabeçote só de utilizar a vela errada. Então, é muito importante você ver. A NGK tem no site dela a tabela de praticamente todos os motores, qual vela você vai seguir, segue super bem, medida, grau e tudo mais, tá? Isso eu tô falando de carro original. Se você tiver um carro preparado, obviamente seu preparador vai, às vezes, mudar o grau da vela, vai mudar alguma outra característica para você ter ganho de potência, etc. Mas nesse caso, é só ensinando o que é o código da vela, o que ele significa. Bom, e só para lembrar, eu não sou especialista em códigos de vela da NGK, tá? Não adianta perguntar o que significa cada letra dali, porque tem muita coisa que eles não especificam, tá? Então, eu peguei como explicação direto da NGK, tá? Pode ser que algumas tabelas não estejam 100% atualizadas, podem ter códigos que não tenham aparecidos, podem ter códigos novos, sequências novas, tá bom? Então, esse vídeo foi para mostrar uma base da estrutura do código das velas da NGK. Bom, então, se você puder, deixa um like, segue o canal e deixa um comentário, que isso aí ajuda muito na logística do YouTube para fazer o canal da Ninja crescer, beleza? Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado. E siga o Instagram da Ninja Custom Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina.